Alguém poderia levantar a mão. Sabe, irmãos, Estevão sendo apedrejado, a Bíblia diz que na face de Estevão estava o quê? Um bom aspecto. Por que Estevão, na morte, ele tinha um bom aspecto? Porque ele estava a viver a promessa de Jesus. O vosso coração se encherá de alegria, e o mundo ninguém poderá tirá-la jamais, nem na morte. Parece difícil de entender para alguns, mas o que incomodava os perseguidores da igreja é que toda vez que eles morriam louvando a Deus e com alegria. Eles morriam cantando e louvando. Aquilo, irmãos, criava uma confusão na mente daquelas pessoas. Sabem que o apóstolo Paulo, eu falei aqui domingo passado, que o apóstolo Paulo foi o principal perseguidor da igreja. E Paulo deve ter ficado muito confundido quando ele viu Estevão sendo morto com a cara boa. Por isso que Paulo já começa a ser incomodado logo na morte de Estevão. E ele continua sendo incomodado, tanto é que quando ele encontra-se com Jesus, o que Jesus disse? Coisa difícil é recalcitrares contra os aguilhões. Ou seja, Jesus estava dizendo o seguinte: eu já tenho enviado coisas para mexer contigo, Paulo. E tu tens resistido. Sabe, uma das coisas que mais mexiam com os perseguidores era o espírito, a atitude dos mártires. Uma atitude boa, de alegria. É interessante que este é o testemunho bíblico sobre esses acontecimentos. É interessante que eu falei, Jesus prometeu, o apóstolo Lucas confirmou que aquilo tornou-se uma realidade na vida da igreja, independente de haver perseguição ou não haver, o ingrediente presente na vida do povo de Deus era a alegria, e isto nunca se perdeu, e quando se perdeu, o povo de Deus perdeu. Quando a alegria está perdida, o povo de Deus também se perde. Porque a alegria, veja bem, olha na perspectiva do apóstolo Paulo. Eu falei na perspectiva do apóstolo Lucas, na promessa de Jesus. E agora vamos ver a perspectiva de Paulo. Efésios capítulo 4, versículo 4. Paulo escreve, esse texto é um texto nosso, bíblico, nós temos acesso a ele. E Paulo diz o seguinte, Efésios 4, 4. O que Paulo diz, irmãos? Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, peraí. O que tá complicando aqui muito é o sempre. Quem quer tirar o sempre? Não pode tirar o sempre, está na Bíblia. Foi dito. Paulo diz, alegrai-vos sempre no Senhor. E ele diz, outra vez vos digo, alegrai-vos. Alguém pensa assim, mas Paulo quis dizer que nós devemos manter a alegria do Senhor nos nossos corações, a despeito de qualquer acontecimento? Fala para a pessoa que está ao seu lado, sim. Mas isso não parece estranho? Há quem possa indagar assim, como poderei eu estar em dificuldades e estar alegre? Vão pensar que eu sou louco. Isso já pensam, isso não vai mudar muito. Quando alguém pensa assim, alguma coisa não se passa bem na minha vida, mas eu vou estar alegre. Eu não estarei sendo hipócrita? Tem alguns cristãos que são tão racionais que eles pensam assim, eu não posso ficar alegre agora, porque eu não estou bem. Sou lógico, não estou bem, não fico alegre. Mas se eu estou bem, eu fico alegre. Mas se eu não estou bem, eu não fico alegre. Mas então como é que você vai cumprir a ordem bíblica? Alegrai-vos sempre no Senhor. Não, mas se eu me alegrar num momento difícil, parece que eu estou hipócrita. Não parece, não. Pode ter certeza que não. Porque você tem que aprender a diferença entre dois tipos de alegria. A alegria que há no mundo, em que toda a humanidade tem acesso a ela, vou dizer novamente, a alegria que toda a humanidade tem acesso a ela, é a alegria que é simplesmente uma reação aos acontecimentos da vida, uma resposta. Por exemplo, se coisas boas nos acontecem, qual é a nossa reação automática? Alegria. Quem é que não fica alegre quando ganha um presente?
E quando o presente passa de 10 euros? E quando ele passa de 30 euros? E quando o presente não tem preço? Uau! Sabe que há prendas que não têm preço, né? Elas têm valor. Quem já guardou uma prenda que não tinha preço, mas tinha valor? Sabem? A alegria que o mundo todo pode desfrutar 100%. Olha, não precisa ser ninguém especial. Qualquer pessoa que não ama a Deus, que não conhece a Deus, que não crê em Deus, nada, quando ganha uma prenda, como é que fica? Quando recebe uma boa notícia, como fica? Mas essa alegria que o mundo pode desfrutar dela, graças a Deus, porque Deus possibilitou essa alegria ao mundo, essa alegria ela é de fora para dentro. Ela depende de acontecimentos exteriores para ela se manifestar aqui dentro. Sem os acontecimentos exteriores, ela não se manifesta dentro. Então a pessoa fica atrás de acontecimentos para ela. Eu preciso ter uma alegria. Vamos passear, vamos sair, vamos dar uma volta, vamos fazer não sei o quê. Vamos fazer compra, eu tenho que fazer compra, senão não fica alegre. Eu tenho que ir, eu tenho que ir fazer compra, eu tenho que fazer isso, eu tenho que viajar. A pessoa está sempre à procura de coisas exteriores, porque ela não consegue encontrar uma alegria dentro dela. Mas a alegria que o apóstolo Paulo se refere, entenda bem, irmãos, eu não estou falando que é mal nós procurarmos essa alegria que vem de coisas exteriores. Eu também a procuro. Às vezes eu estou cansado e falo assim, não quero me divertir, vou fazer alguma coisa. Entenda bem, eu não estou falando mal disso. Mas essa alegria não é privilégio dos cristãos, ela é para todos. Agora há uma alegria que é exclusiva, foi a alegria que Jesus prometeu. Jesus disse, o dia que vocês me encontrarem, depois da ressurreição, vocês vão ter uma alegria que o mundo não vai poder tocar nela. Esta alegria está blindada no seu coração pelo Espírito Santo. Ninguém pode roubar. Só que os cristãos, por não saberem disso, ficam tristes e ficam tentando captar algum acontecimento no exterior para ter uma justificativa para sua para aparecer alguma alegria dentro. Então ele fica, gente, não tem uma coisa boa para me contar, não, me conta alguma coisa boa, eu preciso alimentar minha alegria. Esses cristãos mal sabem que já há uma alegria com a qual eles foram selados no dia que eles aceitaram Jesus como Salvador. Você já foi e eu já fomos selados com uma alegria que Jesus disse, o vosso coração se encherá de alegria e esta alegria ninguém poderá tirar. Diga, você crê na promessa de Jesus? Diga assim, a alegria que há dentro de mim, ninguém poderá roubar. Ninguém poderá tirar, nada deste mundo pode tirar a alegria que Jesus colocou dentro do meu coração. Essa alegria é diferente, ela é exclusiva para os que creem. E essa alegria se manifesta de dentro para fora. Ela é algo interior que se expressa exteriormente. Mas ela depende da nossa fé, da nossa comunhão com o Espírito Santo. Nossa comunhão com Deus, essa alegria se manifesta. Por isso foi possível aos mártires morrerem cheios de alegria. Por isso foi possível testemunhos bíblicos de pessoas na Bíblia que estavam passando dias difíceis e eles manifestavam a alegria do Senhor. Por isso que Paulo sendo apedrejado, Paulo sendo aprisionado, Paulo sendo perseguido, Paulo, se ele disse à igreja, se ele disse ao povo de Deus para se alegrarem sempre no Senhor, Paulo não era hipócrita. Se Paulo dizia isso, ele era o primeiro a ter essa disciplina na sua vida de se alegrar sempre no Senhor. Você pode ter certeza que Paulo estava preso com Silas. E ele estava o quê? A prisão daqueles dias não tem nada a ver com a de hoje, irmãos. Tinha um toco, estou falando sério, nesse caso de Silas, tinha um toco, amarraram, sentaram Paulo, amarraram os braços dele no toco, Silas do outro lado do toco, amarrados os braços, os dois um de costa para o outro, sem poder mexer. O que a Bíblia diz que ele estava fazendo? Chorando, lamentando, o que eu fiz para merecer isso? A Bíblia diz que eles começaram a louvar e agradecer o nome de Deus. Tu és digno, Senhor, bendito Deus. E olha, as pessoas louvam, quando elas louvam, a alegria flui do coração delas. Uau! E diz que a alegria deles foi tão grande, o que aconteceu? As bases, o quê? A prisão tremeu, as coisas começaram a tremer, buf! E eles foram libertos, foram soltos pela alegria do Senhor. Louva na situação difícil. E a alegria do Senhor encontrará o seu coração. Vou dizer novamente, louve a Deus no dia difícil. E a alegria do Senhor
entrará no seu coração, manifestará no seu coração. Quem pode dizer amém? Glória a Deus, aleluia. Se esta alegria é de dentro para fora, ninguém pode roubar. Se esta alegria é de dentro para fora, ninguém pode perturbá-la. Mas é uma decisão nossa, se nós vamos desfrutar dela ou não. Ela não é automática. Ela é resultado de uma confiança em Deus, de uma fé e de uma disposição para tomar posse dessa promessa de Jesus. Agora veja a perspectiva do apóstolo Tiago. Já falei da perspectiva do apóstolo Paulo. Vamos ver agora a perspectiva do apóstolo Tiago. Tiago, capítulo 1, versículo 2. O que diz aí Tiago 1, 2? Diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda... Já está aí? Já conseguem projetar? Tiago 1, 2. Irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias tribulações. Ah não, agora ele apelou. Até que Paulo eu entendo. Jesus eu entendo. Mas eu acho que Tiago apelou, não, irmão? Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Esse caídos aqui não é vacilar na tentação, não, tá bem? Alguns podem interpretar mal. Tende por motivo de alegria vacilar na tentação. Não, não. Tentados são todos, né? Alguém estava me dizer que um pastor... Alguém aqui da igreja estava me dizer que um pastor lá do Brasil, ele é muito engraçado e muito duro. Diz que esse pastor pregando na igreja falou assim, no final da pregação ele fez um apelo. Só aqueles que estão a passar por tentações, vem aqui na frente que eu quero orar por você. E vieram 3, numa igreja de 1000 pessoas, vieram 3. E ele falou assim, mas vocês, os outros não passam por tentação, vocês são melhores que Jesus então, porque a Bíblia diz que Jesus passava sempre por várias tentações. Passar por tentação não é pecado. Pecado é vacilar nelas. Por isso que esta versão está mais apropriada. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Mas depois, Tiago explica, por quê eu devo me alegrar com a provação? Porque a provação fortalece a nossa fé. E produz em nós perseverança. Uau! A provação, a dificuldade, produz algo em nós, um benefício. Por isso, Tiago está dizendo assim, você pode se alegrar nas tribulações. Não porque você gosta de tribulação. Alguém aqui gosta de tribulação? Eu não gosto, nunca. Passa longe de mim. Mas se eu estiver nela, eu tenho que tirar algum proveito dela. Imagina bem, ninguém quer tribulação, eu não quero e nós oramos para que não haja. Mas não tem como, de vez em quando vem. Faz parte da vida. Quando ela vem, o que você tem que fazer? Espernear? Ah, não quero! Não adianta espernear, ela vai estar lá. A única coisa que você pode fazer é o quê? Tirar proveito dela. Como que você pode tirar proveito dela? Eu me alegro, porque eu sei que Deus vai reverter essa tribulação em algum crescimento na minha vida. Em algum progresso, em algum sucesso na minha vida. Então a sua alegria não é pela tribulação, é na tribulação. Entenda bem, não é pela tribulação, mas é alegria na tribulação, confiante de que algo melhor vai acontecer. É interessante, andar em fé não é fechar os olhos para os acontecimentos da vida, irmãos. Tem gente que está passando por um punhado de problemas, e alguém fala assim, irmão, você não vai... Como é que você está, irmão? Não, irmão. Eu nem estou ligando porque eu estou passando. Estou nem ligando. Isso também já é meio perigoso. O crente que fala, não estou nem ligando porque eu estou passando. Porque fé não é fechar os olhos para os acontecimentos. Porque quem tem fé também é inteligente. Só tem fé pessoas inteligentes. E uma pessoa inteligente não nega factos. Factos são factos, realidades são realidades. Isso é um mal que está acontecendo na minha vida. É um problema, sim. A diferença é que a fé nos ajuda. O que ela nos ajuda?
a olhar para a situação atual, não fechar os olhos para a situação atual, olhar para a situação atual, mas ter uma esperança de que algo novo vai acontecer, de que vai mudar. Entenda bem, o nosso trabalhar é olhar para a circunstância, aplicar fé nas promessas de Deus, confiante em que as coisas vão mudar, aí sim você pode agora desenvolver alegria nesse processo. Porque você não está a se alegrar na dificuldade, você está a alegrar-se na certeza de que essa dificuldade vai passar, Deus vai interferir nela e você vai sair do outro lado melhor. Essa é a sua confiança, a minha confiança. Quem pode dizer amém? Olha, melhor coisa que tem, eu e você não conseguimos controlar algumas coisas que acontecem ao redor de nós. Admita isso. Sabe que quando eu era mais jovem, porque jovem sou, mas quando eu era mais jovem, eu pensava muito assim, eu vou criar uma estrutura de vida para mim, em que eu vou controlar todos os acontecimentos, eu não quero que nada me apanhe despercebido. Inocente, sabe nada. É impossível na vida nós exercermos controle sobre todas as coisas. Impossível. Há coisas que fogem ao nosso controle. Há muitas coisas que fogem ao nosso controle. Em várias áreas das nossas vidas, acontecimentos, há coisas que nós não entendemos por que isso aconteceu. Mas se nós entendermos que nós não temos controle sobre todas as coisas, mas se nós desafiamos a nós mesmos a exercer controle sobre o que nós temos controle, o que é que nós temos controle? A nossa reação, a nossa atitude. Vou dizer novamente. Você não tem controle sobre os acontecimentos ao seu redor, mas você tem controle na sua reação. Você pode exercer e deve exercer controle na sua reação aos acontecimentos. Qual a resposta que você vai dar? Com qual atitude você vai enfrentar os problemas? Isso já não tem desculpa. Nós não temos desculpa em relação à nossa resposta. Algumas pessoas passam por dias difíceis. E elas agem mal no dia difícil. No dia difícil, briga com a esposa. No dia difícil, se revolta com os filhos se revoltam com o pai. Cria problema na igreja. Aí depois a pessoa fica toda arrependida. Mas você tem que entender, eu estava passando por um dia difícil. É assim, ninguém controla o dia mau, o dia difícil. Mas maturidade cristã é aprender a controlar a sua resposta aos acontecimentos. Porque a sua resposta aos acontecimentos ditará toda a diferença no desenrolar das coisas. Quem responde bem, com a boa atitude, prosperará. Fala para a pessoa que está ao seu lado. Responder bem nos dias difíceis trará prosperidade à sua vida. Responder bem nos dias difíceis trará prosperidade à sua vida. Responda bem. Mas como que você responde bem? Se você tiver uma mente positiva. Sabe que a Joyce Meyer disse assim certa vez: você não pode ter uma vida positiva com uma mente negativa. Fala para a pessoa que está ao seu lado. Você não pode ter uma vida positiva com a mente negativa. Sabe que há pessoas que sempre encontram um problema em cada solução. Quem gostaria de viver ao lado de alguém que encontra uma solução em cada problema? E quem gostaria de viver ao lado de alguém que encontra um problema em cada solução? Eu já tive em reunião, estou falando sério, com irmãos da igreja, e toda vez que nós encontrávamos uma solução para um problema, vamos fazer tal coisa para resolver isso. A pessoa tinha uma irmã que levantava e falava, encontrava um problema na solução. Sempre há aquelas pessoas pessimistas que encontram problemas nas soluções. Olha, se você encontrou um problema na solução, pensa 3 vezes antes de falar aquilo. Porque alguém pelo menos encontrou a solução. É interessante que nós temos que responder às circunstâncias sempre com a alegria do Senhor. Isso aqui é um desafio que vai ficar para vocês durante a semana. Calma que eu ainda não estou terminando a mensagem, ainda vai a meio. Mas ao meio da mensagem já fica aqui um TPC. Pode ser? Os mais de idade ainda lembram o que é um TPC? Olha,
É o seguinte, você durante essa semana, você vai se posicionar e vai dar uma resposta a qualquer acontecimento da sua vida durante a semana, você vai dar uma resposta com alegria. A alegria do Senhor. Paulo diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então o que vai acontecer? Eu vou dar um exemplo meu. Isso aqui é exemplo meu, acho que é exemplo assim nosso, ajuda, não é? Pode ser? Eu já fiquei nervoso no trânsito. E chateado. Umas 2 vezes ou 3. Ah, não, é para ser sincero, 2 ou 3 vezes por semana. E eu estava chateado no trânsito, e já tinha passado os problemas do trânsito todo, mas eu percebi que a minha face estava enrijecida. Só que nós não vemos nós mesmos, nós deveríamos sempre ter um espelho à nossa frente. Nós não vemos a nós mesmos, mas eu percebi que meu rosto estava tenso. E eu comecei a imaginar como que estava meu rosto. E eu estava assim, ó. Eu não sei fazer como que eu fico tenso, mas é mais ou menos assim. Eu estava nervoso e tenso. Só que eu não percebia, minha face estava enrijecida. E eu pensei assim, que bobeira. Os outros carros já passaram, tudo aconteceu. E eu estou aqui fazendo mal a mim mesmo. Eu peguei, olhei no retrovisor do carro e assim. E comecei a fazer massagem. Estou falando sério, moço. Fazer massagem. Deixa eu me alegrar aqui no Senhor. Obrigado, Senhor, por todas as coisas que nos acontecem. Jesus, bendito seja o teu nome. Irmãos, mas é o seguinte, isso foi uma reação, uma decisão, algo intencional. Porque se eu não parasse para observar em mim mesmo, eu depois que descesse do carro, a primeira pessoa que estivesse na minha frente, como que ela me veria? Nem sempre nós nos vemos a nós mesmos como estamos. Às vezes eu olho para algumas pessoas, elas estão até com os lábios a tremer. De nervosas. E eu falo assim, será que a pessoa não está sentindo que ela está nervosa? Não. Então, os lábios tremendo. E alguns a veia assim, irmãos, isso dá até um ataque de coração. Calma, dá um infarto, calma. Olha, a melhor coisa que você tem que fazer, olha para o espelho, vocês fazerem esse exercício durante a semana. Sorriso forçado, mas é forçado mesmo, para fazer a musculatura dos lábios. Aleluia. Sabe que tem gente que está o tempo todo assim, como... Irmãos, tem gente que o tempo todo tem cara de comer o caracol. Ah, não, alguns gostam, né? Alguns fazem cara boa, como caracol. Tem gente que está com cara assim. Sabem? Tem muito a ver com o temperamento das pessoas. Há pessoas que quando ficam chateadas se explodem. Eu não sou muito explodir no momento. Eu vou engiando assim. Tenso. Aí eu tenho que ter atitude, tenho que me disciplinar. Olha, veja bem. Responder aos acontecimentos com a alegria do Senhor é uma disciplina. Disciplina. Eu me disciplino a fazer isso. Porque é bíblico. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo. Vamos disciplinar, vamos me alegrar no Senhor. Obrigado, Jesus. E quando você começa a louvar, aí vai embora tudo. Quantos gostam do louvor aqui da igreja? Quantos sentem libertação do Senhor, nova alegria, poder de Deus? Amém. Sabem que Neemias, nos dias difíceis ali da construção do muro, ele olhou para o seu povo. Sabe o que Neemias diz ao povo? Está escrito lá, pode projetar aí também. Neemias 8:10, Neemias olhou para o povo e disse assim, a alegria do Senhor é a vossa força. O que Paulo disse? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. O que Neemias disse ao povo? A alegria do Senhor é força. Diga assim para a pessoa que está ao seu lado, a alegria do Senhor é força. Quem precisa de força para uma semana nova? Quem precisa de uma força para essa semana que vai começar? Quem amanhã vai acordar às 5 da manhã, 6 da manhã? Quem precisa de força? A alegria do Senhor é a vossa força. Entenda bem, a Bíblia não está a dizer que a alegria do Senhor é o vosso analgésico.
Eu estou tão mal, tão mal. Dá um pedacinho da alegria do Senhor. Vai durar 2 horas. A alegria do Senhor não é analgésico. A alegria do Senhor é força, é poderosa, é poder. A alegria do Senhor tem o poder de transformar o nosso mundo interior e, por sua vez, o exterior. Sabe, no meio das dificuldades, o que é a nossa força? A alegria do Senhor. Dificuldades temos que passar sempre. A escritora americana Helen Keller, eu vou ler aqui o que ela disse algo interessante. O caráter não pode ser desenvolvido na facilidade e na tranquilidade. Todo mundo está à procura de facilidade e tranquilidade, mas ela diz, o caráter não pode ser desenvolvido na facilidade e na tranquilidade. Somente através da experiência de tentativa e sofrimento, a alma pode ser reforçada, a ambição inspirada e o sucesso alcançado. Então Deus tem propósito nos tempos difíceis, porque Deus quer desenvolver o nosso caráter. Mas Deus vai desenvolver o nosso caráter se a nossa resposta for boa. Tem pessoas que quanto mais provação ela passa, mais madura ela se torna, e Deus fala assim, esse está cumprindo o propósito. E tem gente que mais provação passa, mais duro fica. Uns ficam maduros e outros ficam mais duros. Não, mas é verdade. Quanto mais dificuldades algumas pessoas passam, piores elas ficam. Mas outras, quanto mais dificuldades elas passam, mais elas crescem e dão frutos para a glória de Deus. É uma questão de resposta. Alguns benefícios da alegria nos momentos difíceis. Por isso que essa é a tarefa para todos nós aqui essa semana e assim por diante. Quem que está disposto a fazer esse exercício, essa disciplina? Quando você se sentir triste, desanimado, para baixo, você vai tomar uma nova atitude e vai falar assim, eu vou me alegrar no Senhor. Porque Paulo disse, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez diga alegrar. E Jesus prometeu, a alegria que eu vos dou, ninguém poderá tirar. Amém. Toma posse. Então vamos ver, algum versículo bíblico está em Provérbios 15, 13. Irmãos, esse texto é fantástico. Primeiro benefício de você impor alegria nos momentos difíceis. E você tem que impor mesmo alegria. Porque é o seguinte, se alguém ficar à espera assim, olha, eu não tenho motivo para estar alegria, não, as coisas estão tão difíceis. Quando vier uma motivação, eu vou me erguer. Olha, você pode ficar à espera de motivação muito tempo, que talvez você não vai ter. A alegria é uma atitude que você impõe na circunstância. Eu me posiciono com a alegria do Senhor. Olha o que Provérbios diz. O coração alegre formoseia o rosto. Meu rosto, quando eu estava no trânsito, chateado, meu rosto estava feio. O coração alegre formoseia o rosto. Você sabia que a alegria tem poder de mudar a face das pessoas? A pessoa fica bonita mesmo. A pessoa nervosa fica feia. A pessoa briguenta fica feia, não fica? A pessoa chateada o tempo todo fica feia. Com a tristeza do coração, o espírito se abate. Tira essa tristeza do coração. Sabem, irmãos, a alegria não é de Deus, não é ilusório, é um poder de Deus. Não permita o domínio da tristeza no seu coração. Não se permita abater pelas circunstâncias. Alegre-se no Senhor, sempre. Outro benefício que eu vou mencionar está em Provérbios 17, 22. Mas antes, deixa eu fazer menção aqui do que... Quem já ouviu falar do Charles Chaplin? Charlie Chaplin, quem já ouviu falar? Charles Chaplin, interessante, ele disse assim, ó. Estou sempre alegre. Essa é a melhor maneira de resolver os problemas da vida. Até ele reconheceu, irmãos. Ele disse, estou sempre alegre. Porque, sabe que o papel dele era fazer também cara de triste, não era? Mas ele, na vida real, ele disse, estou sempre alegre. Por quê? Porque esta é a melhor maneira de resolver os problemas da vida. Entenda bem, você não pode estar alegre quando não há problema na vida. A alegria é que resolve os problemas da vida. O que diz Provérbios 17, 22? O coração alegre é remédio. Há um remédio que você não precisa comprar na farmácia. É a alegria que Jesus nos deu. A alegria no coração é um bom remédio. Mas o espírito abatido faz o quê? Secar os ossos. Tem gente que está a morrer por dentro.
porque permitiu que a tristeza morasse no seu coração. Não deixe a tristeza morar no seu coração. Há um texto que eu acho muito estranho, mas eu vou mencionar aqui, eu acho muito estranho. Não consigo entender com a minha mente racional. O texto que diz assim, uma canção que eles usaram esse texto diz assim: na presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria. Na minha mente racional, eu tento imaginar a senhora tristeza saltando de alegria. Sabe, irmãos, o nosso Deus, ele é poderoso para converter toda tristeza em alegria. Quem pode dizer amém? Vamos ver agora a perspectiva do apóstolo Pedro. 1 Pedro capítulo 1, versículo 8 e 9. 1 Pedro 1, 8 e 9. Olha, eu já falei da perspectiva do apóstolo Lucas, a promessa de Jesus, a perspectiva do apóstolo Paulo, a perspectiva do apóstolo Tiago, e nós estamos a falar dos principais da igreja, Pedro, Paulo, Tiago. Olha a perspectiva deles sobre a alegria. A alegria, irmãos, a alegria é um ingrediente que não pode faltar na vida cristã. Quem aqui crê em Cristo? Você também deve crer na alegria. A alegria não pode faltar, é um ingrediente insubstituível na vida de um cristão. Olha o que o apóstolo Pedro diz. A quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, Pedro está a falar para a igreja, vocês não estão vendo Jesus agora, mas crendo. Exultais com alegria, o quê? Indizível e cheia de glória. O que é uma alegria indizível? Indizível é que não se pode exprimir por palavras. Está fácil, que não dá para dizer, indizível. É extraordinária, é inexplicável, é uma alegria. A alegria que Deus nos proporciona, ela é indizível. Há uma alegria que está dentro de nós, a alegria que esteve dentro de cada servo de Deus, não dá para se explicar por palavras para as pessoas, é algo que está dentro de nós. Quem não tem Jesus não pode entender. Depois ele diz, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. E diz que essa alegria, ela é indizível e também ela é cheia de glória. A alegria tem glória. Se você viver na alegria do Senhor, há glória nisso. Uma alegria inexplicável, extraordinária, nós somos incapazes de exprimi-la por palavra, e esta alegria tem glória. Faz assim com a sua mão e diz, a alegria de Deus no meu coração manifesta a glória de Deus. É uma alegria cheia de glória. A alegria do Senhor traz a glória do Senhor. E 1 Pedro 4,13. Agora Pedro fala algo tremendo aqui, irmão. Uau! Pedro agora faz uma relação entre sofrimento e alegria. Porque Pedro estava a falar para um grupo de pessoas que estava a ser perseguido, a igreja estava a sofrer. Sabe, irmãos, desde que existe a fé cristã, desde que existe, ela cresceu. E desde que ela cresceu, ela vem sendo perseguida. Todo lugar que ela cresce. A fé cristã tem um lugar onde ela não é perseguida. Onde ela não cresce. Onde ela não cresce, ela está dominada. Mas toda vez que há uma expansão da fé cristã, há retaliação, há o combate. A igreja dos primeiros dias estava a passar por dias difíceis. E Pedro diz assim, 1 Pedro 4,13. Pelo contrário, alegrai-vos. Pedro estava a falar para pessoas que estavam a sofrer por Cristo. Irmãos, Pedro, depois mais adiante ele fala, olha, não é para vocês sofrerem porque vocês fizeram coisa errada não. Agora imagina só, alguém vai lá, rouba, faz um roubo, assalta uma loja, aí ele está preso porque assaltou a loja. Aí ele está lá, estou sofrendo por amor a Cristo. Não é nada, irmão. Que amor a Cristo, nada, você fez besteira. Você está pagando pelo seu erro. Entendeu? Pedro está dizendo assim, não é vocês serem perseguidos por causa de coisas erradas que vocês fizeram. A questão é quando isso vocês têm que pagar a consequência. Tem que sofrer a consequência. Porque é o seguinte, nós como cristãos, se erramos, não adianta a gente falar, estou sofrendo por amor a Cristo. Mas Pedro está dizendo de pessoas que estavam a viver corretamente. Mas elas estavam
sendo atacadas. Por causa de nada, por causa da fé somente. Então Pedro diz, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Então Pedro está a dizer o quê? Nos sofrimentos por amor a Cristo nessa terra. Se tem um parente seu, tem um irmão aqui da nossa igreja, que está aqui hoje, ele é lá da Inglaterra, eles estão aqui hoje. Esse irmão, quando ele aceitou Jesus, num grupo de vida da nossa igreja, e ele contou para a mãe dele, para sua mãe, para sua família. A família disse, ou você escolhe Jesus ou a família. Irmãos, eu não estou falando de coisas que aconteceram no Médio Oriente, nem na Arábia, nem na Síria. Estou falando de coisas que aconteceram, sabe o quê? Na Grande Lisboa. A família dele diz, você aceitou o quê? Jesus. Numa igreja? Você agora quer ser cristão? Escolhe ou Jesus ou a família. E pressionaram. Isso é sofrer por amor de Jesus. Porque você não fez nada de errado, mas você está perdendo o privilégio de ter um relacionamento familiar. Porque a família te excluiu. Quem aqui não teve pessoas da família que quando você decidiu andar com Deus, ela disse, você já não veio na minha casa. Eu já não te ajudo. Sabe que tem um casal da nossa igreja que tinha um familiar que ajudava financeiramente. Quando a pessoa veio para a igreja, sabe o que o familiar disse? Agora você está lá falando que esse Deus te ajuda, agora eu não te ajudo mais nada. Isso é sofrer por amor a Cristo. A pessoa não fez nada de mal, mas há uma reação no mundo espiritual. Quando alguém aceita andar com Jesus, há uma reação no mundo espiritual que as pessoas ficam nervosas, ficam chateadas. Uma vez um rapaz, ele usava droga. Quem aqui já usou? Não, levanta a mão. Um rapaz consumia. Isso aqui é só para pegar alguns distraídos aqui. Tá? Sabe, um rapaz, ele era viciado, ele consumia. E a luta da esposa dele era por causa do vício dele. Ele saía de casa e não tinha hora de voltar. Às vezes passava a noite. E ela morria de medo dele morrer de overdose. E ele conhece Jesus, é salvo e para de usar as drogas. E começa a ler a Bíblia todos os dias e orar. Várias horas. Sabe o que a esposa dele falou? Para com isso! E um dia ela gritou e falou assim, eu preferia quando você estava nas drogas. Uau! O rapaz limpinho, bonitinho, mudando de vida, lendo a Bíblia. Você sabe que o mundo espiritual é terrível. Vocês não sabem o poder que tem quando você entrega a sua vida a Jesus. O mundo espiritual fica revoltado. Porque você mudou de clube, você mudou de equipa. Irmãos, as pessoas se levantam. Irmãos, teve gente da minha família que se levantou que eu nem imaginava por que estavam fazendo o que fizeram. Eu falei, mas por que isso? E elas ficam cegas, elas não veem que estão fazendo mal. Sabem? Pedro está a dizer sobre isso. Olha, se você está a sofrer por amor a Cristo, o que você deve fazer? Alegrai-vos nesses sofrimentos. Porque na manifestação da volta de Jesus ou no seu encontro com Ele, a sua alegria será transbordante. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Vamos terminar com uma conclusão mostrando textos do Velho Testamento. O que eu falei, só textos do Novo Testamento sobre alegria. Vamos ler Salmos capítulo 100, versos 1 e 2. Que no Velho Testamento já era dito que só é possível servir a Deus com alegria. Isso no Velho Testamento. O que diz aí? Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servir ao Senhor com quê? Tem gente que parece que leu esse versículo trocado. Tem gente que fala assim, tem gente que está alegre, vai para o shopping, está alegre, está nas compras, está lá na praça de alimentação, alegre. Chega na hora de ir na igreja, vou servir o Senhor. Servir o Senhor, vou servir o Senhor. Irmão, até muda a voz, né? Veste, parece que um outro personagem, né? Meus irmãos,
A luta difícil, Senhor, meu Deus. Mas meia hora atrás ele estava lá no shopping. Aleluia. Olha, não leia esse texto invertido. Está escrito o quê? Servir ao Senhor com o quê? O que deve estar estampado no rosto dos assistentes da igreja? Próximo domingo. Os assistentes da igreja, as boas-vindas, o quê? A alegria do Senhor. A salva de palmas para os nossos assistentes aí, servos de Deus, abençoados. Outro texto do Velho Testamento, vamos terminar com esse, Salmo 118, 24. Vamos terminar com esse texto, vamos ficar de pé. Salmo 118, 24. Uau! Olha o que o salmista faz. Quando começa o dia, tem gente que já começa o dia assim, ó, segunda-feira, já mandando mensagem no WhatsApp. Segunda-feira. Aí começa a circular as mensagens de segunda-feira. E como que é a mensagem de sexta-feira? Sexta-feira, o que o pessoal faz? O que é? Sexta-feira o pessoal fica doido. Sexta-feira o pessoal fica doido. Hoje é sexta-feira! Mas e segunda-feira? Como que as pessoas ficam segunda-feira? Mas o que o salmista diz? O que o salmista diz? O que o salmista diz, irmão? Diga assim, este é o dia que o Senhor fez. Alguém fala assim, olha, o diabo está nervoso, o diabo está furioso, essa semana o inimigo... Calma. Este é o dia que o Senhor fez. O que devemos, qual a atitude nossa diante desse dia que o Senhor fez? Regozijemo-nos e alegremos-nos no dia. Começa um dia. Olha, você vai para a paragem de autocarro, de comboio, entra no seu carro, não importa onde, você fala assim, este é o dia que o Senhor fez para mim. Eu vou me encher de alegria nesse dia que o Senhor me deu. Fala para a pessoa que está ao seu lado, alegre-se no dia que o Senhor fez. Alegre-se no dia que o Senhor te dá. Uma salva de palmas fortes a Jesus, na alegria do Espírito Santo, no transbordar de alegria do Espírito de Deus. Bendito seja o nome do Senhor.